Olá, tudo bem? Estou aqui para te auxiliar a resolver as atividades da semana 2 do PET 2 de Química. Vamos lá? Atividade 1. Das reações químicas que ocorrem nos flashes fotográficos descartáveis com o fermento químico para fazer bolos, no ataque de ácido clorídrico ao ferro, na formação de hidróxido de alumínio usado no tratamento de água e na câmara de gás, representadas respectivamente pelas equações. Temos as seguintes equações: 1, 2, 3, 4, 5. Cada equação química dessa representa o que está acontecendo aqui acima. A equação 1 é de acordo com o que está acontecendo aqui na situação 1. A equação 2 é o que está acontecendo aqui na situação 2. E assim sucessivamente. Para vocês entenderem o que a questão pede, eu vou falar para vocês um pouco sobre os tipos de reações. Eu vou falar primeiro o que é uma reação de síntese. A reação de síntese, ela pode também ser chamada reação de adição. Síntese é a mesma coisa que adição. Eu coloquei os personagens aqui dos Flintstones para facilitar o entendimento para vocês. Aqui tem o Fred e aqui a Vilma. Então, uma pessoa só, um homem, e aqui uma mulher, e aqui formou um casal. Então, essa reação de síntese, eu estou querendo mostrar para vocês, eu exemplifico para vocês, essa reação aqui do sistema 1. Magnésio é uma substância única, uma substância simples, juntando com uma outra substância simples, vai formar em uma substância composta, com dois elementos químicos. Aqui tem um elemento químico só de magnésio, aqui um elemento químico só de oxigênio, e aqui tem os dois elementos químicos juntos, formou uma substância composta, que é o óxido de magnésio. Toda vez que tiver uma simples e uma simples formando uma composta, vai ser chamada reação de síntese ou reação de adição. O próximo aqui eu coloquei um exemplo de uma reação de decomposição. A reação de decomposição pode ser chamada também de reação de análise. É quando nós temos uma substância composta, transformando em duas substâncias simples. Aqui nós temos um casal, que é o Fred e a Vilma, e aqui transformou em uma pessoa só o Fred, e aqui transformou em uma pessoa só a Vilma. Esse exemplo aqui é da reação do sistema 2. Aqui nós temos uma substância com vários elementos químicos: nitrogênio, hidrogênio, carbono e oxigênio. São 4 elementos químicos. E após a transformação, ela se decompôs em vários elementos, várias substâncias diferentes. Ou seja, a reação de decomposição é aquela que eu tenho uma substância só aqui no reagente, e ela vai se decompor, essa setinha aqui, ela vai transformar em várias outras substâncias. Aqui no produto, não importa se a substância no produto vai ser simples ou se vai ser composta. O que importa é que aqui eu tenho uma substância única e ela vai se decompor em várias substâncias. Esse processo ele acontece por algumas situações que pode ser chamada de pirólise, fotólise ou eletrólise. Esse acontecimento, esse tipo de reação de decomposição acontece quando há uma decomposição pelo calor, ou pela luz, ou pela eletricidade. Então aqui é uma substância só e ela está se decompondo em várias substâncias. Exemplo 3.
Aqui eu tenho um exemplo de uma substância de simples troca ou deslocamento. Simples troca é a mesma coisa que deslocamento. A simples troca, a reação de simples troca ou deslocamento é quando eu tenho uma substância simples reagindo com uma substância composta. Aqui eu tenho uma substância simples reagindo com uma substância composta e vai formar em uma nova substância composta e uma substância simples. Essa substância que está aqui simples, ela vai juntar com esse outro elemento aqui que está fazendo parte da substância composta. Então o ferro vai juntar aqui com esse cloro, então vai ficar o ferro vai ficar aqui no lugar do hidrogênio. Por isso fala reação de deslocamento. O ferro vai deslocar esse hidrogênio. O ferro vai falar: hidrogênio, me dá licença que eu vou ficar aí no seu lugar. E o hidrogênio vai ficar sozinho lá na frente e o ferro vai ocupar o lugar dele aqui na reação química. Então a equação que vai representar, eu coloquei aqui o desenho dos personagens dos Flintstones, e aqui está o Fred e a Vilma, que é uma substância composta, e aqui uma simples, que é a Betty. Quando houve a transformação, o Fred ficou com a Betty e a Vilma ficou sozinha, que foi o que aconteceu aqui no exemplo 3. O ferro que estava só, ele ficou junto com o cloro, e o hidrogênio que estava com o cloro, ele agora ficou só. Aconteceu a mesma coisa aqui com os personagens dos Flintstones. Agora uma reação de dupla troca. A reação de dupla troca, aqui observe o desenho, aqui tem o casal Fred e Vilma, e aqui tem o casal Barney e Betty. Após a transformação, eles trocam as mulheres. O Fred ele vai ficar com a Betty e o Barney ele fica com a Vilma. A mesma coisa acontece aqui no composto, na reação química. As substâncias, aqui ó, é uma substância composta reagindo com uma outra substância composta que vai transformar em outras duas substâncias compostas. Então aqui ó, nós temos aqui o alumínio e o SO4, e aqui o NaOH. O alumínio, que é esse daqui, ele vai ficar junto com o OH lá da outra substância. O alumínio ele vai ficar junto com o OH e o SO4 vai ficar junto com o Na. Então houve uma troca, por isso fala dupla troca. Cada um troca com o outro. O alumínio fala com essa substância: olha, eu vou te dar esse SO4 em troca desse outro aqui, ó. O alumínio vai falar assim, ó, eu te dou o SO4 e você me dá o OH. Beleza. Então houve uma dupla troca. Por isso fala que a reação é de dupla troca. Esse outro exemplo aqui, nós temos aqui uma substância composta reagindo com uma outra substância composta, produzindo novas duas substâncias compostas. Novamente temos uma reação de dupla troca. E a questão aqui pede: assinale a alternativa que corresponde a reações de decomposição. A de decomposição é aquela que eu tenho apenas uma substância e ela vai se decompor, vai transformar em várias outras substâncias. Então ela vai ser apenas a opção 2, ou seja, a alternativa D, que é apenas a 2. Decomposição é onde tem uma só e vai transformar em várias outras substâncias. Essa tabelinha aqui eu só coloquei para mostrar para vocês que síntese e adição é a mesma coisa, decomposição e análise é a mesma coisa, deslocamento e simples troca é a mesma coisa, só a dupla troca que é esse mesmo nome e não tem outro nome para
vocês se confundirem. Tudo bem? Vamos para a questão 2. No filme fotográfico, quando exposto à luz, ocorre a reação. Temos aqui uma substância composta, transformando em duas outras substâncias. Aqui essa reação pode ser classificada como pirólise. A pirólise significa aquecimento. Eletrólise é uma corrente elétrica. Fotólise é uma exposição à luz. E a síntese eu coloquei aqui para mostrar para vocês relembrarem o que significa a síntese. A síntese é quando nós temos a produção de um produto final, uma substância composta, ou seja, é uma substância só, e essa substância vai ser composta. Nesse caso, não é o caso nosso aqui, que o produto nosso aqui tem mais de uma substância, não vai ser de síntese. A simples troca é quando tem um casal lá e ele vai trocar a esposa, ele trocou de mulher, então houve uma simples troca. É quando tem uma substância composta e ele troca somente um elemento químico um com o outro, e lá no final houve uma simples troca. Qualquer dúvida, volta lá na atividade 1 que vocês entenderão melhor. Então, se houve a exposição à luz, então só por aqui você já se tira. A fotólise é quando há uma exposição à luz, já fica bem mais fácil. E a reação, quando que a reação vocês têm uma substância e essa substância ela vai se decompor em várias outras substâncias. É o exemplo da atividade 1. Aqui eu tenho uma substância só se decompondo em várias outras substâncias. É uma reação de decomposição e vai ser uma reação de fotólise porque foi exposto à luz. Lembrando que análise é igual decomposição. Se vocês virem esses nomes aí, tanto análise, tanto decomposição, é a mesma coisa, viu? Atividade 3. O consumo de ácido sulfúrico pode ser utilizado como um indicador do desenvolvimento de um país. Industrialmente, esse ácido pode ser obtido a partir da pirita de ferro, que consiste basicamente em sulfeto ferroso. Classifique as equações de obtenção industrial do ácido sulfúrico mostrada a seguir. Temos 3 equações químicas que representam a obtenção do ácido sulfúrico. O ácido sulfúrico é o H2SO4, é esse aqui. Para conseguir obter o ácido sulfúrico, é necessário que aconteça todo esse processo, todas essas 3 reações químicas. E a reação química, essa reação química está representada por essa equação. Essa segunda reação, aqui temos a equação representando, e aqui essa outra reação, temos aqui a equação que representa a reação dela. Essa primeira equação química, eu coloquei aqui novamente o desenho para vocês lembrarem que houve uma simples troca, ou seja, que o ferro com o enxofre e aqui o gás oxigênio. Esse ferro lá no produto ele vai ficar sozinho e esse enxofre ele vai juntar com o oxigênio. Então houve uma simples troca. Aqui era 2 substâncias, ou seja, me desculpe, era 2 elementos químicos, ferro e enxofre, como aqui, ó, o Fred e a Vilma, era 2. E aqui é um elemento só, que é o oxigênio, é a Beth. E aí aqui, ó, esse um só aqui, ó, ficou como se fosse a Vilma, e os 2 que ficou juntos aqui, ó, é como se fosse a Beth e o Fred. Simples troca.
Lembrando que a simples troca pode ser chamada também de deslocamento. A reação 2 está acontecendo aqui, nós temos aqui uma reação de síntese. A reação de síntese é só vocês lembrarem, quando no produto tiver uma única substância e no reagente tiver várias outras substâncias, a reação vai ser de síntese. E a síntese pode ser chamada também de adição, ou seja, várias substâncias estão somando uma com a outra para dar o resultado de uma única substância, por isso fala adição. Essa outra equação química dá 3. Aqui também eu tenho o mesmo exemplo da 2. Eu tenho uma única substância no produto e aqui está acontecendo uma adição, duas substâncias somando uma com a outra, que está tendo o resultado de uma outra substância. Então, se o resultado aqui é uma substância só e está somando várias outras substâncias, significa que a reação é chamada reação de síntese ou reação de adição. A sequência que representa isso aí, de simples troca, síntese e síntese, é a letra E. 4. Atividade 4. A reação que representa a formação de cromato de chumbo 2, que é um pigmento amarelo usado em tintas, é representada pela equação. Temos aqui uma substância formada aqui por vários elementos químicos, aqui o chumbo, carbono, hidrogênio, carbono, oxigênio, mais sódio, cromo, oxigênio, outra substância composta, aqui é outra substância composta e aqui outra substância composta. Então, sem antes eu colocar nada aí para vocês lembram, quando eu tenho substância composta mais outra substância composta, produzindo uma outra substância composta diferente, produzindo outra substância composta diferente, houve uma dupla troca, onde substâncias compostas geram ou formam ou transformam em novas substâncias compostas. Eu coloquei aqui a tabela novamente para vocês verem qual é o exemplo. E esse exemplo aí é da dupla troca. Aqui, ó, 2 mais 2 é igual a 2 diferentes mais 2 diferentes, que é o exemplo que está acontecendo. Para vocês relembrar, síntese é a mesma coisa que adição, decomposição é a mesma coisa que análise, deslocamento é a mesma coisa que simples troca, e aqui na nossa atividade temos um exemplo de dupla troca. É uma composta, aqui o casal é 2, aqui também são vários, aqui vários elementos, várias pessoas, produziu outros elementos diferentes, outras pessoas diferentes, outros elementos diferentes, outras pessoas diferentes, por isso houve uma dupla troca. Então, que é uma reação de, a única opção correta, dupla troca, letra B. Nos botes salva-vidas, comumente se utiliza hidretos para compor a reação química que faz este dispositivo inflar. Qual é o componente reagente usado para reagir com água? Houve uma falha nessa atividade, porque eles não explicaram mais a respeito dos hidretos. E na verdade vocês, que às vezes os alunos que não têm uma certa familiaridade com a química, vai ter muita dificuldade. Mas eu coloquei aqui o hidreto que é usado, são chamados hidretos de lítio. E a equação que representa essa reação aí é o hidreto de lítio, hidreto porque junta aqui com hidrogênio. Toda vez que falar hidreto é porque junta com hidrogênio. E de lítio, porque aqui o lítio, o Li significa lítio. Ele reage aqui com água e produz o hidróxido de lítio mais o gás hidrogênio. O gás hidrogênio
é um gás inflável, né, que faz inflar. É até um pouco perigoso porque é um gás inflamável e é perigoso até pegar fogo, ele entra fácil em combustão, mas tudo bem. Vamos lá. Quais são os produtos da reação e qual deles é responsável por inflar o bote? Os produtos da reação é esse aqui depois da setinha. Antes da seta é chamada reagente, depois da setinha é chamada produto. Produto da reação é o LiOH, hidróxido de lítio, e H2, o gás hidrogênio. E o responsável por inflar é o gás, que é esse aqui, ó, é o gás hidrogênio. Pessoal, foi um prazer estar com vocês. Fiquem com Deus. Até a próxima. Se inscreva no canal, deixe nos comentários e deixe o like. Até mais.